estamos começando mais um episódio do podcast Pensando Alto, um dos últimos deste ano de 2023. Eu estive conversando com a autora de romances de época, Silvia Spadoni, que começou sua jornada como autora com o livro Um Amor Inesperado, e segue publicando seus livros, um mais interessante do que o outro, para nós fãs de livros de época e até aqueles que gostam de um bom livro de Natal. Meu nome é Silvia Spadoni, eu sou uma paulista, uma paulistana que hoje mora no interior. Sou a vovó do Lucas e do Arthur, advogada por profissão, advoguei por mais de 30 anos e a literatura como autora entrou na minha vida depois da minha aposentadoria. Foi uma reinvenção da terceira idade e agora já são vários livros lançados. Eu já lancei pela editora Pedra Azul uma trilogia, pela editora Qualis mais outros 2 livros, pela editora Charme mais um, e eu devo ter mais uns 6 ou 7 em formato de e-book, considerando contos e romances. Uma longa estrada já. Dando início à nossa conversa, a autora falou um pouco sobre o início da sua reinvenção após anos trabalhando como advogada. Então, essa reinvenção aconteceu quase que por acaso. Como eu sou, antes de tudo, uma leitora, né? Aliás, todo autor tem que ser um leitor. Se a gente não lê, a gente não consegue escrever. E eu fazia parte de um grupo de leitura com algumas amigas, e nós nos reunimos toda sexta-feira numa livraria que era de uma delas, e ali a gente geralmente conversava, tomava um café e lia um livro durante a semana e ia para lá bater papo sobre ele. E aí, uma dessas ocasiões, saiu o Duque e Eu, né, o primeiro livro da série dos Bridgertons. E nós lemos e eu brinquei com elas que, eu acho que eu consigo escrever assim. Foi uma coisa meio na brincadeira. Eu escrevi, mandei para essa minha amiga. Foi bem, assim, bem descompromissado mesmo, que é a dona da livraria, e ela ficou, você tem que publicar, ela gostou muito da história. E aí, eu falei, não, imagina, você sabe, todo autor quando começa tem que bancar a publicação. Eu não estava disposta a nada disso, eu escrevi de brincadeira mesmo. Mas aí ela me convenceu a colocar na Amazon, eu nem sabia, eu lia livro de papel, sempre fui fã do livro de papel. Aí eu coloquei na Amazon e foi Um Amor Inesperado, o primeiro da trilogia Amores. E para minha surpresa, ele ficou na lista dos romances de época mais vendidos. Ele ficou em primeiro lugar um tempão e fez muito sucesso. E eu me animei, e aí eu escrevi o segundo, que é Um Amor Conquistado. Quando eu escrevi o segundo, que eu coloquei na Amazon e ele também fez sucesso, uma editora me procurou e aí me propôs publicar. Ela se interessou em comprar, e aí eu já publiquei esses 2 e mais o terceiro, Um Amor Apaixonado, em papel. E daí para frente, eu tive um convite de uma outra editora maior e assim foi. Então, foi meio que por acaso, mas deu muito certo. E hoje essa trilogia já está comigo de novo, já acabou o direito da Pedra Azul a ela, e ela está na Amazon no formato de e-book pelo Kindle Unlimited também. E ainda, o primeiro livro ainda é o que mais vende, Um Amor Inesperado. Que, curiosamente, ele foi publicado em papel em segundo lugar, mas ele foi o primeiro que eu lancei. Seguindo nossa conversa, perguntei sobre os gêneros que a autora escreve e como vai dar para perceber. Silvia está bem inserida no gênero de romance de época, apesar de ter escrito também um livro contemporâneo. Não, eu escrevo basicamente romance de época, sempre no período da regência inglesa, e tem uma razão para isso, é porque esse período da regência era um período que havia mais liberdade, os costumes eram mais frouxos, vamos dizer assim. Então, a gente consegue ousar um pouquinho mais na história, sem que a história fique muito fora da realidade, né? Porque se a gente for ser literal, escrever exatamente como eram os romances naquela época, o livro vai ficar muito chatinho, porque a sociedade era bem rígida, né? Mas, na época da regência, havia uma certa
liberdade. Então, eu coloco sempre nesse período, mas não necessariamente em Londres. Tem até uma leitora que costuma dizer que as minhas personagens gostam de viajar. E eu faço com que elas viajem mesmo. Elas vão para Paris, elas vão para o Oriente, elas vão para o interior da Inglaterra. As minhas personagens sempre transitam pelas Antilhas. Eu gosto dessa. E cada um dos meus romances eu procuro abordar alguma questão que seja típica do período e típica da Inglaterra. Por exemplo, em Uma Duquesa Audaciosa, que eu publiquei pela editora Charme, eu falo sobre a caça-raposa, que é um esporte muito praticado na Inglaterra e que é pouco conhecido aqui. Em um outro livro, Um Beijo ao Luar, por exemplo, eu falo sobre os casamentos da bigorna, que eram os casamentos feitos pelos ferreiros, naquelas histórias em que o casal fugia para a Escócia para se casar. Então eu conto um pouco como era essa fuga, esse universo. Quem faziam esses casamentos na Escócia, na fronteira, eram os ferreiros. Então, cada um dos meus livros aborda alguma questão e eu procuro me aprofundar. Eu não fico limitada só ao baile, à festa, muito pelo contrário. E eu tenho um livro que é contemporâneo, que chama Magia de Natal, que é uma história de Natal. É uma novel, porque não chega a ser um romance, tem 45 mil palavras, tem 190 páginas, é uma novel, uma novela, e que está na Amazon, e que é uma história bem contemporânea. Falar um pouquinho da magia de Natal, porque é um livro bem oportuno nesse período de Natal. Ele se passa em Nova York e a Lauren que é uma jornalista muito bem-sucedida e ela já está numa fase da vida que ela quer ser mãe, mas ela não encontrou o parceiro ideal. Então ela resolve fazer uma inseminação in vitro e ser mãe solo. E ele é um cirurgião pediátrico que adora criança, mas teve um casamento muito desastroso, vamos dizer assim, é muito apegado a uma avó, e ele vive para procissão, para os pacientes, e uma noite, durante uma tempestade, tem uma queda de energia, e por acaso, esses dois personagens se veem presos dentro de um elevador, por algum tempo. E aí, daí para frente, a história deles vai se desenrolar, que aí eu não vou contar mais. Mas é uma história bem bacana, porque, embora existam alguns desencontros, no final a magia de Natal se faz presente. Então, aquece o coração. É uma história para deixar o coração quentinho. Aliás, não é nem inseminação, é fertilização in vitro. Obrigada que você ficou curiosa. Espero que você leia e que você goste. Sim, estão todos disponíveis na Amazon, mesmo os que são por editora, né? Que são colocados pela editora, eles estão disponíveis na Amazon e eu acho que todos, inclusive pelo Kindle Unlimited, tá? Em papel é que eu não tenho todos, tá? Mas estão lá. Quem sabe, se você colocar Silvia Spadoni, acho que você vai conseguir ver. Eu tenho alguns lá já. Mas para quem quiser em papel, se quiser em papel, você acha nas livrarias também, na Travessa, na leitura, acho que em Livraria da Vila, algumas livrarias aqui no Sul tem. E também tem nos sites das lojas, dos sites das próprias editoras. Mas todas elas colocam em e-book na Amazon também. Agora falando um pouco sobre o processo de escrita e pesquisas para escrever um romance de época, a autora contou um pouco sobre como ela faz para conseguir escrever tantos livros e a parte da pesquisa, do adquirir, conhecimento do período em que está escrevendo, dentre tantos outros detalhes importantes para autores do gênero. Então, eu deveria ter, as minhas editoras até ficam bravas porque eu deveria ser assim, mais regrada, eu deveria fazer um projeto, mas eu confesso para você que eu vou escrevendo conforme as ideias vão surgindo. Eu não escrevo todos os dias, eu não sou muito organizada nesse assunto. Mas, em compensação, quando eu tenho uma boa ideia, quando o texto vem para mim, né, as cenas vêm,
Aí eu escrevo sem parar até esgotar aquela ideia, até às vezes dias, eu não paro mesmo, eu paro para dormir. E eu tenho algumas manias, por exemplo, eu preciso escrever no silêncio total, eu não gosto de barulho, eu preciso estar sozinha, estar quieta. E quando eu escrevo, eu entro tanto na história, meu marido até morre de rir, porque às vezes eu estou tomando café da manhã, por exemplo, estou conversando com o personagem, na minha cabeça eu solto as coisas, às vezes, as histórias. É um processo que eu fico bem imersa na história, sabe? Imersão total. Mas não é sempre, isso vai um mês, assim, eu escrevi, pronto, né? E aí eu paro, eu não sou regrada, eu não tenho, por exemplo, um horário, nem um dia, não. Eu escrevo quando eu estou me sentindo criativa, quando eu estou com vontade, sabe? Flui. Não adianta eu tentar escrever assim no horário marcado. Não, já tentei fazer um projeto. Uma vez eu fiz um projeto do livro, a história saiu completamente diferente. A única coisa é que, como é requisito para um romance de época, eu sempre procuro escrever histórias que no final deixem o coração feliz, que tenham, passem boas mensagens, né? Eu não gosto muito de escrever coisas tristes. Só quando eu estou muito mal-humorada, de vez em quando eu mato um ou dois personagens, mas eu ressuscito no dia seguinte, porque eu fico morrendo de pena, né? Mas vai indo assim, vai indo conforme as ideias vêm. Não, a gente sempre precisa pesquisar. Eu sempre pesquiso. Mas eu gosto muito de viajar. Eu tenho uma filha que mora no exterior, minha cunhada também. Eu viajo com alguma frequência. Então, eu geralmente escrevo eh, situando a história, ambientando a história em lugares que eu conheço, né? Eu escrevo, os meus livros todos se passam no exterior, mas eu conheço. Meu irmão morou em Londres muitos anos, eu já fui algumas vezes, e outro, assim por diante. Então, eu escrevo em locais que eu já conheço. Agora, os costumes da época eu sempre tive que pesquisar, né? Eu pesquiso, por exemplo, como eu falei, escrevi sobre a caça à raposa, eu fui pesquisar, porque eu não conheço, nunca participei. Mas assim, quando a gente escreve, quando a ambientação a gente já conhece, fica mais fácil você descrever os locais e as situações. E os costumes eu pesquiso muito. Mas eu sempre fui uma boa aluna de história, eu sempre gostei muito. E eu sempre li muito livros históricos também. Então, eu já tinha uma certa bagagem no sentido de ser um, um ambiente, uma situação que eu já mais ou menos conhecia, tá? Justamente por gostar de estudar história. Meu pai era professor de história, então eu já tinha uma facilidade e isso ajudou bastante, né? Mas, independente disso, eu pesquiso muito, muito. Assim, você não faz ideia. Por exemplo, em um amor conquistado, ela volta para Paris, a minha personagem. Aí eu fiquei 3 dias tentando descobrir quanto tempo se levava de Calais, que é o porto na França, onde se desembarcava, até Paris de carruagem porque eu não faço ideia, né? Eu sei a distância que é hoje, eu conheço, mas eu não sei quanto tempo levava naquela época de carruagem. Então, assim, eu sou muito minuciosa e eu sou detalhista também. Eu tomo muito cuidado para não passar nenhuma informação equivocada. E isso é resultado de muita pesquisa, tem que ser, né? Falando agora de divulgação, a autora contou um pouco sobre como faz para trabalhar a divulgação dos seus livros. A divulgação é sempre o maior problema, né? Eu tinha assessoria até recentemente, agora esse final de ano eu dei uma parada, vou retomar, porque você já viu que eu sou velhinha, né? Então eu não sei lidar muito bem com rede social, eu confesso. Eu vou recomeçar agora com assessoria no começo do ano. E a gente sempre interage com os grupos, com as blogueiras. Você veja, você me ofereceu para participar desse podcast. Eu sempre procuro aceitar tudo que está dentro do meu alcance, porque tudo isso é divulgação.
mas é muito difícil, sim. As editoras ajudam muito, Bienal é uma coisa que dá muita visibilidade. As minhas editoras, as duas, expõem na Bienal, né? Então, tanto a Bienal, as Bienais, tanto a de São Paulo quanto a do Rio. Então, isso dá muito visibilidade para o autor, mas no dia a dia é um pouco mais complicado. Depende mesmo da gente. E eu realmente já estou numa fase que sem assessoria eu não consigo mais. Mas eu tive que dar uma reformulada nesse final de ano e aí em janeiro vou rever como fazer esse trabalho de divulgação, porque até a forma de divulgar mudou muito. Antigamente a gente divulgava nos grupos de Facebook, né? Agora isso já não dá mais resultado. A gente já vai para o Instagram, e já vai para o TikTok, aí já tem, são muitas mídias e é sempre muito complicado. Eu sempre sou convidada final de ano para participar, para fazer live. Ontem mesmo eu fiz uma live. Eu procuro aceitar todos os convites, procuro estar sempre presente na mídia, mas eu confesso que isso não é o suficiente. Eu preciso realmente de assessoria. A gente tem que pensar o seguinte também. A autora nacional, e isso não é uma crítica, nem uma reclamação, é só uma constatação mesmo. Ela já sai em desvantagem em relação ao autor internacional. Porque a autora internacional, ela já tem toda uma mídia, quando ela chega nas editoras no Brasil, ela já tem toda uma bagagem de divulgação por trás delas. As editoras americanas, principalmente, inglesas também, elas dão muito mais suporte nesse quesito. Até porque essas autoras já são conhecidas quando elas chegam no Brasil, já estão publicando fora do país de origem, né? Então, elas têm agentes, e é difícil a gente disputar, entre aspas, o espaço no mercado com essas autoras, né? Então, além de tudo, a gente tem essa dificuldade. E eu acho também que sinceramente, se eu for ficar trabalhando divulgação, eu não escrevo, eu não sou uma boa divulgadora, eu acho que eu sou uma autora. Eu procuro me dedicar aos meus livros, é por isso que eu sempre procuro ajuda para divulgação. E eu costumo dizer que escrever é um ato solitário, mas vender um livro é um ato coletivo. A gente precisa de todo mundo, né? Eu acho que autoras, divulgadoras, blogueiras, a gente tem que ter uma afinidade e tem que interagir, cada uma de nós depende da outra, né? É um trabalho conjunto, na minha opinião. Né? Ontem até eu estava fazendo uma live para um blog e ela me pediu para deixar uma mensagem. Eu falei, a mensagem que eu tenho que deixar é de agradecimento, porque a gente depende da divulgação das blogueiras, a gente depende desse meio todo para ficar na mídia, para ser conhecido, para fazer divulgação do trabalho. Então eu acho que hoje em dia não dá mais para o autor fazer tudo. É muito complicado. É um mercado que já cresceu muito, é preciso conhecimento específico. Uma mensagem, então, final de agradecimento pelo convite. Mais um convite agora da minha parte, para que as suas ouvintes, as seguidoras do seu podcast, conheçam o meu trabalho. Para quem gosta de romances de época, com uma pitada sensual, eles não são hot, mas eles têm uma pitada sensual, e que deixa o coração quentinho, com algumas personagens femininas bem independentes na maneira de pensar, pelo menos, né? E alguns personagens masculinos bem cavalheirescos. Procurem os meus livros. Eu espero que vocês leiam, que vocês gostem. E me sigam, por favor, no Instagram, Silvia Spadoni Autora, porque ali eu estou sempre postando alguma coisinha. Alguma novidade, algum coach, algum comentário, alguma resenha. Então, para quem gosta desse universo, eu ficaria muito feliz se passasse a me seguir e tentasse conhecer meu trabalho. Muitíssimo obrigada por enquanto.
E este foi então mais um episódio do podcast Pensando Alto, quase acabando 2023, mas seguimos trabalhando e em breve vocês também vão poder conhecer melhor o autor que escreveu o livro O Homem que Explodiu o Presidente e um autor de gênero de terror. Espero que tenham gostado, eu particularmente adorei conversar com a autora Silvia Spadoni e espero poder ler suas obras muito em breve também. Vou deixar o link para quem quiser conhecer o trabalho dela aqui na descrição, como sempre. Não deixem de ir conhecer. E para os autores que quiserem divulgar o seu trabalho aqui no podcast, basta entrar em contato comigo pelo Instagram pensandoalto19. Até logo!